como você percebeu, o De Bem com a Vida saiu de estúdio, veio para cá, pro La Vita é Bella, o restaurante mais italiano do Rio Grande do Sul. Um tempero maravilhoso e um acolhimento como se você estivesse em Roma. Mas aqui nós não vivemos como os romanos, não. Eu vou falar para você que aposentou, começou a receber o seu dinheirinho e de repente percebeu que ficou para trás algum direito ou que o valor não era bem aquele que você esperava. Se tem alguma dúvida, não fique remoendo. Procure um especialista para ver se essa possibilidade de revisão existe. Sobre este assunto, nós vamos conversar com a advogada Ângela von Millen, a quem eu pergunto, a senhora está de bem com a vida? Muito bem, Cris, principalmente estando aqui na tua presença, que é uma grande honra para mim. Imagina. Doutora, quem acha que deixou alguma coisa para trás em termos de aposentadoria ou que os seus direitos não foram completamente considerados, pode pedir a revisão? Sim e não. No direito sempre tem um contraponto, né? Bom, por que eu digo sim e não? Quando nos benefícios previdenciários houve algum problema de cálculo, algum problema na contagem do tempo de contribuição, algum período que foi deixado de fora, é possível buscar a revisão. Porém, tem-se que ter cuidado com o prazo, porque no direito previdenciário é aplicado o prazo decadencial. Então, quando decadencial. O que é isso? O prazo decadencial é quando já houve o decurso de mais de 10 anos do início do pagamento da aposentadoria. Então, todos os benefícios que já iniciaram há mais de 10 anos não podem ser revisados, salvo algumas raras exceções. Tem algumas possibilidades. E aí, por isso, sim, é importante buscar a assistência de uma pessoa que tenha conhecimento nessa matéria para que possa verificar exatamente quais são as exceções. Agora, tem se falado muito, Cris, na revisão da vida toda. Esse é um caso específico de uma revisão que não são todas as pessoas que têm direito, e sim aquelas que tiveram melhores salários de contribuição antes do ano de 94. Porque o INSS, quando concede aposentadoria, considera todos os salários a partir de 94, julho de 94, quando passou a viger o real. Talvez você tenha tido salários maiores anteriores. Então, nesses casos, é válido fazer a revisão da vida toda. É importante sempre que seja feito um cálculo antes, uma análise bem específica, porque cada caso é um caso quando se trata de direito previdenciário. Sim. Então, é preciso fazer um cálculo para que se verifique se de fato vai haver alguma vantagem na revisão da aposentadoria. Às vezes sim, às vezes não, mas tem-se que cuidar esse prazo decadencial. Doutora Ângela, a senhora falou um detalhe ali, uma vírgula ali, que me deixou preocupada. Vale ou não pedir a revisão? Como assim? O dinheiro pode diminuir? Não. Levei um susto. Não. Quando se faz um pedido de revisão de aposentadoria, não há risco de diminuir o valor. Isso não acontece. Pode não aumentar. Pode não aumentar. Por isso que se faz o cálculo antes do ingresso da ação. Por que não se ingressa com a ação? Porque a gente já sabe, quem trabalha nessa área sabe quando tem possibilidades de ter um resultado positivo ou não. Então, por exemplo, uma pessoa que teve salários menores lá naquele período anterior a 94, já não vale a pena entrar com o pedido porque já se sabe que não será lucrativo, não haverá vantagem. Mas não significa que, caso ingresse com a ação, vai haver a redução do valor. Isso não acontece. E vamos falar agora para quem ainda não está do outro lado do rio, ou seja, que está pedindo a sua aposentadoria. Que cuidado, que atenção ele deve ter para que a sua aposentadoria venha ainda mais gordinha, se a gente pode dizer assim. Cris,
Hoje, nós sempre aconselhamos que seja feito um planejamento previdenciário. As regras mudaram muito em novembro de 2019 com a reforma da Previdência. Então, se antes os homens sabiam que iriam se aposentar aos 35 anos e as mulheres aos 30 anos de contribuição, hoje não é mais assim. Hoje em dia são várias regras, são 6 regras de transição no total. Então, é necessário que seja analisado cada aspecto de cada uma das regras, porque talvez, mesmo que a pessoa tenha direito à aposentadoria, hoje vale a pena esperar 1 ou 2 anos para que receba um benefício melhor. Ou então, por exemplo, um contribuinte individual, o autônomo, talvez valha a pena para ele aumentar a contribuição para que no futuro receba um benefício mais vantajoso. Então, são várias hipóteses que precisam ser analisadas e por isso que eu sempre digo, mesmo que aparentemente o tempo para a aposentadoria já esteja implementado, vale a pena fazer esse planejamento previdenciário. E tem outras situações ainda, Cris, que devem ser analisadas, que dizem respeito a um acréscimo de tempo. Por exemplo, o tempo rural. Muitas pessoas não sabem que ainda é possível incluir o tempo rural na aposentadoria. E, inclusive, hoje tem situações em que esse tempo rural pode ser concedido antes dos 12 anos de idade. Olha! Sim, para quem trabalhou na agricultura na infância, na adolescência. Então, há situações, inclusive, que isso pode ser um objeto de revisão para as pessoas já aposentadas, que tiveram o tempo considerado a partir dos 12, podem fazer um pedido de revisão para incluir o tempo anterior aos 12 anos. Outro caso de revisão também é o tempo especial, ou seja, o tempo insalubre, o tempo perigoso. Então, eu posso citar várias atividades. As pessoas que trabalham na área da saúde, pessoas que trabalham em indústrias que ficam expostas a agentes agressivos à saúde, ruído, produtos químicos, os agentes biológicos, são inúmeras atividades que podem ter o tempo reconhecido como especial e transformado em tempo comum. Isso se dá mediante um acréscimo ao tempo de contribuição. Essa possibilidade terminou em novembro de 2019, mas para todo o trabalho exercido até lá, é possível ainda fazer esse acréscimo. Então, sempre vale a pena pesquisar, planejar a aposentadoria, porque a legislação previdenciária ela muda bastante. As normas do INSS administrativas, elas são alteradas, às vezes eu digo praticamente todos os dias, e a gente tem ainda o entendimento do Poder Judiciário. Então, nós precisamos analisar a legislação, as normas internas do INSS e ainda a jurisprudência. Por isso que, quanto mais cedo o trabalhador conseguir fazer esse planejamento previdenciário, pensando na futura aposentadoria, melhor provavelmente será o seu benefício. Olha que belo recado, porque a aposentadoria, gente, é para o resto da vida. Tem alguma dúvida, procura um profissional especializado e faça assim da sua aposentadoria o melhor momento da sua vida. Muito obrigado por estar conosco, doutora Ângela. Eu que agradeço o convite e fico à disposição, Cris. Obrigada.